Alô, amigos do Urbano! Começa agora mais um episódio do podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Como é que tá por aí? Tudo bem, Vini, e com você? Tudo ótimo, ainda mais para falar de um dos nossos ídolos, mesmo que a gente não tenha visto jogar. Hoje falaremos de Clodoaldo, um jogador que ajudou o Santos a escrever algumas das suas mais belas páginas nos anos 60 e nos anos 70. E este programa foi ao ar no dia 30 de setembro de 2020, 5 dias depois do Clodoaldo completar 71 anos de idade, ou seja, é uma edição em comemoração a esta data tão especial para esse craque do futebol mundial. Mas antes de se tornar um astro do futebol, Clodoaldo passou por poucas e boas. Vamos contar em alguns momentos da vida, da carreira e da vida dele, com a ajuda do próprio. Ele que nos concedeu uma entrevista e a gente vai colocar alguns trechos aqui para todo mundo ouvir. Vamos começar então, Fernando, falando um pouco da infância. O Clodoaldo Tavares Santana nasceu em Aracaju, no Sergipe, no dia 25 de setembro de 1949. Ele era o filho caçula de Irineu Vicente Santana e Petrina Tavares de Almeida. Só que aos 4 anos de idade, seus pais faleceram em um acidente envolvendo um caminhão. Isso acabou motivando a vinda de Clodoaldo e alguns de seus familiares para a Baixada Santista, né? Vieram o Clodoaldo, 4 irmãos e 5 irmãs. Vieram para o estado de São Paulo e Baixada Santista. Inicialmente ele morou com o irmão mais velho, que tomava conta de uma colônia de férias e casas de temporada na cidade de Praia Grande, que fica aqui próximo da cidade de Santos. Mesmo muito novo, o Clodoaldo ajudava o irmão nas tarefas de zeladoria, tornando-o muito responsável e batalhador desde cedo. Depois de algum tempo, ele foi morar com a irmã na cidade de Santos, mais precisamente na Vila São Bento, que fica ao lado do Morro do São Bento. Neste período, Clodoaldo passou por muitas dificuldades e privações, chegando a morar sozinho em um barraco e também a passar fome. E ele frequentava a Igreja do Valongo, uma tradicional igreja da cidade de Santos, onde encontrava a paz e tranquilidade que faltavam na sua vida. Como vocês ouviram, desde muito cedo ele já passava diversos perrengues. Ele chegou a ser coroinha e participou de algumas atividades da paróquia do Valongo. E como todo garoto pobre brasileiro, o futebol era a principal diversão. Ele começou jogando bola nas ruas da Vila São Bento, em tempos em que uma bola de futebol era um artigo de luxo. Os meninos jogavam com bolas feitas de meia. Aos 10 anos de idade, reuniu-se a outros garotos e formou o time do SETA, Sociedade Esportiva Terra dos Andradas. Bom de bola, não demorou muito para que Clodoaldo fosse chamado para jogar pelo Barreiros. Fundado no bairro do Valongo, que antigamente era chamado de bairro chinês, o Barreiros era uma das principais agremiações de futebol da cidade de Santos e um dos destaques do forte cenário varziano-santista. No início, o pequeno Corró jogava pelo infantil do Morro do São Bento e também compunha o segundo quadro do time do Barreiros. E o Barreiros ficou muito famoso na cidade de Santos quando ele ganhou os títulos de 1963, 1964 e 1965 do Grande Torneio Varziano, promovido pelo extinto jornal O Diário de Santos e também pelas rádios Atlântica e Cacique. O clube, o Barreiros, ele foi fundado em 1948, com as cores vermelha, preta e branca. O nome é uma homenagem ao local onde o clube foi criado. Na entrada da cidade de Santos, na época o local era conhecido como Chácara dos Barreiros. O clube, cabe lembrar, ainda está em atividade, com sede própria, na rua Brigadeiro Newton Braga, número 38, no Sabuó, em Santos. E legal a gente ressaltar, Vini, que essas informações foram coletadas no site varziasantista.com do meu amigo Jair Siqueira, um dos principais pesquisadores do futebol de várzea do país. Muito legal o pessoal entrar para ver todo o acervo fotográfico de informações que o site do Jair, o varziasantista.com, tem à disposição. E naquela época, Vini, o Barreiros contava com 2 jogadores muito famosos na cidade de Santos. O Chico da Rita, que por muitos é considerado um dos melhores da história da Várzea Santista, e aí cabe a gente também lembrar um outro site que relembra a Várzea Santista, o site do Gigi na Rede, giginarede.com.br,
e que fala muito sobre essa equipe do Barreiros. E além do Chico da Rita, tinha também o João Enguiça e o Tamico. O Clodoaldo jogou muitas partidas pelo Barreiros com a camisa número 7. Ele formava o meio de campo com Lídio e com Negreiros, que anos mais tarde o reencontraria em Vila Belmiro. Além das partidas pelo tricolor santista pelo Barreiros, o Clodoaldo passou também a atuar pelo Grêmio do Apito, uma equipe composta por muitos árbitros de futebol. Dentre eles, um ficou muito famoso, o Romualdo Arpe Filho, que é de Santos, tornou-se um dos melhores juízes do futebol brasileiro e, inclusive, apitou a final da Copa do Mundo de 1986, entre a Argentina e a Alemanha, à época ocidental. E foi em uma dessas apresentações pelo Grêmio do Apito que elevaram a carreira do Clodoaldo a um outro nível. Em uma partida contra o Santos, o jovem foi observado por Ernesto Marques, um dos principais descobridores de talento da base santista. Com grande conhecimento sobre futebol, o velho Ernesto, que na época era técnico do infantil do Santos, passou a acompanhar com mais atenção os jogos do Clodoaldo e se apressou para levá-lo à Vila Belmiro. Mas não foi simples, já que o Clodoaldo trabalhava em uma companhia de armazéns gerais no Porto Santista e o tempo para o futebol era bastante escasso. O dinheiro que ganhava em seu emprego era fundamental para seu sustento e também de seus familiares. Ele relutou muito em seguir carreira em tempos onde o futebol não dava garantias de independência financeira. Só que de tanto Ernesto insistir, Corró foi convencido e passou a faltar ao trabalho um dia na semana para aprimorar a condição física e participar dos treinamentos no clube. As sucessivas ausências custaram-lhe o emprego. Sem renda alguma, passou a morar nas dependências do clube. Santos e o futebol brasileiro agradecem imensamente a Ernesto Marques, não só pelo Clodoaldo, mas por tantos outros, né, Fernando? Que um dia a gente vai abordar isso com mais profundidade. Então, em 1965, com 16 anos, Clodoaldo passou a dedicar-se integralmente ao futebol. Chegar ao Santos, então o maior espetáculo da terra, um time que já tinha sido bicampeão do mundo e encantado a todos em volta de todo o planeta, não acabou com as dificuldades em sua vida. O alojamento do Santos ficava embaixo das arquibancadas de concreto e no verão se transformava em uma verdadeira caldeira. Com isso, os meninos tinham que pegar os colchões e estendê-los na arquibancada para que pudessem dormir melhor. Então era super comum Clodoaldo dormir na arquibancada, onde anos depois as pessoas lhe aplaudiriam. Além de Clodoaldo, outro nome que também estava por lá nas mesmas condições era do Edu, ponta esquerda, que veio de Jaú. E, Vini, um outro impasse no início de carreira do Clodoaldo foi o impasse médico. Um dos profissionais do departamento médico do clube achou que o jovem tinha coração grande depois de realizar exames, e o que impediria ele de praticar futebol profissionalmente. Felizmente, a anomalia não se confirmou. E neste período, ainda como amador, o Clodoaldo chegou a cumprir 10 dias de testes no Fluminense, do Rio de Janeiro. Ao retornar a Santos, em tese para despedir-se do clube, afinal os cariocas ofertaram-lhe ótimas condições financeiras, ele foi convencido por Katutoshi Ono, que era diretor do departamento amador do Santos, a permanecer em Vila Belmiro. No ano seguinte, já 1966, o Clodoaldo se consolidou como grande promessa da base santista. Ele era titular absoluto da equipe amadora e suas atuações fizeram com que rapidamente ele ascendesse ao time principal. Vamos escutar o Clodoaldo comentar um pouquinho sobre o início da sua carreira. E comecei a ter uns treinos assim com o profissional, não com a equipe principal, mas com os reservas, quando faltava alguém, né, eu era sempre o chamado para cobrir ali aquela ausência de algum jogador. E Vini, a estreia não demorou a acontecer. Em 5 de junho de 1966, o Clodoaldo entrou no lugar de Joel Camargo no amistoso diante do Grêmio Esportivo Olímpico, lá na cidade catarinense de Blumenau. O Santos ganhou a partida por 2-0 com gols de Coutinho e Amauri. Nesta data, o técnico Lula mandou a campo Laércio no gol, Oberdan, que depois deu lugar a Zé Carlos, Mauro Haroldo e Geraldino, Joel Camargo, que depois deu lugar ao Clodoaldo, e Salomão. Amauri Coutinho, que depois deu lugar ao Wilson, Toninho, que depois deu lugar a Del Vecchio, e Abel.
E o Clodoaldo participou das 4 partidas desta mini excursão do Santos por Santa Catarina e pelo Mato Grosso. Além da vitória sobre o Olímpico, o Santos também ganhou do Frigorífico Mato Grossense por 5-2 em Campo Grande, ganhou também do Corumbaense em Corumbá por 3-1 e bateu o Dom Bosco por 5-1 em Cuiabá. Em todas essas partidas, o técnico Lula colocou o jovem Clodoaldo no lugar do Joel, que anos depois foi destaque atuando na zaga, mas que por conta da sua capacidade também jogava no meio de campo. Naquela época, integrar o elenco santista era para poucos. Com praticamente 2 times de alto gabarito, restava aos jovens aproveitar as oportunidades durante os treinamentos. E o Clodoaldo, muito dedicado como era, passou a ser figura presente nos treinamentos e nas demais atividades entre os profissionais. Ao final de 1966, o técnico Lula foi dispensado, assumindo em seu lugar o famoso ex-jogador Antoninho Fernandes. A derrota no Campeonato Paulista foi vencido pelo Palmeiras e na Taça Brasil, quando o Santos perdeu para o Cruzeiro por 2 vezes, uma delas por 6-2, foram cruciais para a mudança de rumos em Vila Belmiro. Com a chegada de Antoninho, a diretoria santista planejava uma reestruturação na equipe com a promoção de diversos jovens e detrimento aos experientes vencedores do início da década de 60. Desta forma, a diretoria e comissão técnica decidiram levar na próxima excursão ao exterior o jovem que mais se destacasse na equipe de aspirantes. Era uma espécie de premiação. Clodoaldo foi escolhido. 6 meses depois de atuar pela última vez junto à equipe principal, teve nova oportunidade. Vini, na excursão santista pela América do Sul, o jovem volante se destacou. Na terceira partida em solo estrangeiro contra o Milionários da Colômbia, ele teve a sua chance. Em 22 de janeiro, no estádio El Campín, em Bogotá, Clodoaldo entrou no lugar de Zito no decorrer do jogo e já marcou o seu primeiro gol como profissional. O Santos acabou perdendo a partida por 2-1, mas ali já ficava evidente que o jovem volante veio para ficar. Vamos escutar o Clodoaldo contar pra gente como é que foi essa parte do início da carreira dele, principalmente ao lado do Zito. Eu fiz a excursão, né, em 66, eu saí daqui como a revelação do campeonato de aspirantes, fui premiado com a viagem, com a excursão, como o melhor jogador do campeonato de aspirantes, e nessa viagem eu já tinha treinado um pouco aqui na vila com o Zito, em alguns treinos só, nunca tinha jogado. No próximo jogo que ia ter, ele já me escalou ao lado do Zito. Aí eu passei a jogar, jogava o Lima, entendeu? Tinha mais não sei se era o Salomão, se estava nessa viagem. Então eu comecei a jogar com o capitão, né? Pô, imagina, jogar ao lado do Zito. E aí, depois que voltamos da excursão, fizemos alguns torneios internacionais, né? E chegando aqui eu já entrei como titular no Campeonato Paulista de 67, né? E o Clodoaldo participou também nas 2 partidas seguintes, contra o Júnior, em Barranquilha, e também contra o River Plate, da Argentina, na cidade americana de Los Angeles. No dia 1 de fevereiro de 1967, ele fez a sua primeira partida como titular. Santos e River Plate da Argentina inauguraram o estádio Nou Camp, em León, no México. O Peixe venceu por 2-1 e o Clodoaldo compôs a meia cancha junto a Buglé. Legal a gente lembrar, Vini, que antes da excursão, o famoso diretor santista Nicolau Moran, ex-jogador do clube, fez uma pequena aposta com o Clodoaldo. Ele disse que se o jovem retornasse das viagens como titular, daria um prêmio de 5.000 cruzeiros para que o Clodoaldo comprasse tudo em roupas. Na final, o Corró sempre foi vaidoso e o pouco dinheiro que ele ganhava como amador no Santos, como ajuda de custo, ele usava sempre para estar bem vestido. E neste momento muito crucial da carreira de Clodoaldo, no seu início, quem teve grande importância foi o volante capitão Zito. O Zito já estava em final de carreira, era já multicampeão, porém apoiava bastante o seu jovem adversário de posição, seja dando conselhos ou transmitindo muita confiança. Vamos escutar do Clodoaldo essa relação dele com o Zito e quando o Zito conferiu-lhe a camisa número 5. Eu comecei jogando ao lado dele e eu jogava com a 8 e ele jogava com a 5. Aí teve um jogo na Vila também, não sei
agora contra o adversário que nós íamos fazer aqui, e o Santo Toninho, ele tinha por regra, né, de colocar as camisas assim no banco, e ele gostava de entregar a camisa, né, na mão do atleta. Você esperava uma definição do técnico, como dissesse, ó, eu nunca tinha certeza que ia jogar. Isso era, então ele gostava de distribuir as camisas. E nesse jogo na Vila, o Santo Toninho pegou a 5 e levou pro Zito, claro, né? Então, tal. E eu estava assim perto dele. Quando o Toninho entregou, ele pegou a camisa e falou, não, hoje essa camisa tem um novo dono. Se dirigiu para mim, entregou, falou, hoje você assume essa camisa, eu vou jogar com a 8. Me emociona até hoje, porque é uma coisa muito forte, uma coisa, sabe, assim. E, rapaz, aí, falei, puxa, tomara que não me dê tremedeira. Mas eu era tranquilo, eu sempre gostava de grandes desafios na vida, né? Tudo a vida nos ensina. Então, puxa vida, quando eu entrei com a 5 em campo, a torcida aplaudiu o gesto dele, eu com a camisa 5 e gritava o nome dele, o meu. Foi algo maravilhoso. O Santos teve o Pelé por muitos anos e quando o Pelé parou, a gente ficou naquela busca. Nossa, quem será o próximo Pelé e tudo mais. Guardadas as proporções, o Santos teve por mais de 20 anos somados, né? Zito e depois Clodoaldo. Camisa 5 que davam conta do recado, fizeram história, a camisa do Santos e da seleção. Então, assim, além de substituir o Pelé, os caras que chegavam nos anos seguintes, ali, principalmente depois que o Pelé parou, né? 73, depois 74, quando os mais velhos foram parando, era terrível substituir esse time. Isso até se explica porque o Santos ficou num hiato grande, né? Sem conquistas na sua história. Imagina você substituir, você assumir a camisa 5 depois de 2 monstros sagrados do futebol. A primeira partida em competições oficiais aconteceu no dia 8 de março. Foi a estreia do Santos pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o campeonato brasileiro da época. O Clodoaldo entrou no lugar do Mengalvio na vitória diante do Atlético Mineiro por 1-0, gol de Toninho Guerreiro. A primeira partida como titular em competições oficiais aconteceu no mesmo Robertão, na 9ª rodada. Empate em 2-2 diante da Portuguesa no Pacaembu. Pelé fez os 2 gols do Santos. Depois do Robertão, o Peixe seguiu em excursão para a África e para a Europa. Clodoaldo foi titular em boa parte dessas partidas. O Santos jogou também no Senegal, Gabão, Congo, Costa do Marfim, Alemanha, Itália, Espanha e nos Estados Unidos. Na competição mais importante do ano, o Campeonato Paulista, Clodoaldo atuou em 27 partidas, o único no plantel a jogar todos os compromissos do Santos. Era o mais jovem do elenco que trouxe o título de volta à Vila Belmiro. O primeiro título como profissional foi conquistado na partida de desempate diante de São Paulo, em vitória por 2-1 no Pacaembu. Edu e Toninho marcaram os gols. O Peixe alinhou com Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo, Clodoaldo e Buglé, Wilson, Toninho, Pelé e Edu. O interessante, Fernando, dessa decisão, o Santos só chegou à igualdade de pontos com o São Paulo na última rodada. Enquanto o Santos batia a Portuguesa Santista, o São Paulo ganhava do Corinthians por 1-0 e se sagraria campeão se mantivesse o resultado. Só que o corintiano Benê empatou o jogo aos 44 do segundo tempo, igualando assim os pontos entre Santos e São Paulo, forçando a realização de um jogo de desempate. Por falta de datas, ficou acordado que esse jogo, que a final seria decidida apenas em uma partida. Em caso de empate, prorrogação de 30 minutos. E se o empate persistisse, os 2 clubes seriam declarados campeões. Além de tudo, Fernando, além do Corinthians perder tanto do Santos, ele ajudava a gente quando precisava. Então, rapaz, e ainda bem que Edu e Toninho resolveram o jogo no tempo normal, porque seria mais um título dividido do Santos Futebol Clube e também de Clodoaldo. E legal, Vini, que a edição de A Tribuna, o famoso jornal de Santos, no dia seguinte ao título, trazia a foto e o perfil de todos os jogadores do elenco santista. Sobre o Clodoaldo, o jornal dizia que o Clodoaldo aboliu o apelido de Corró, como é chamado pelos companheiros, solicitando à crônica esportiva que utilizasse Clodoaldo, no que foi atendido. E nessa mesma edição do jornal, os jornalistas destacam a humildade do jovem jogador, afirmando que a fama recente não havia mudado em nada o jeito modesto daquele menino que tinha apenas 18 anos.
Vini, retomar o título estadual foi fundamental ao Santos, pois muitos já afirmavam que aquela equipe estava em declínio e não mais conseguiria atingir as glórias de outrora. Ambientado na equipe principal, o Corró tomou conta da posição, mesmo com Zito, Mengalvio e Lima ainda no elenco. O fôlego privilegiado, a qualidade no desarme e também na iniciação das jogadas fizeram com que o Clodoaldo se consolidasse na posição de titular. Nos 76 jogos que o Santos disputou no ano de 1967, o Clodoaldo esteve presente em 64 deles. Apenas 4 jogadores do elenco atuaram mais do que o jovem volante naquele ano. O Toninho, que participou de 69 partidas, o Rildo, que jogou 68, o Pelé e o Edu, que jogaram 65. No ano seguinte, 1968, o Clodoaldo, Vini, já eram dos Cobras, né? Como eram chamados os craques daquela equipe santista. Com a já aposentadoria do mestre Zito, ele tomou conta da posição e tornou-se referência na meia-cancha santista. Os primeiros compromissos do clube neste novo ano, 1968, aconteceram no Chile. No torneio octogonal do Chile, o Santos foi o grande campeão. Mas antes da penúltima rodada da competição, o dirigente Nicolau Moran faleceu enquanto acompanhava a delegação, vítima de uma hemorragia intestinal. O fato causou grande comoção entre os jogadores, afinal o Moran era muito querido e muito próximo por todos no elenco. Mesmo abalados, os jogadores santistas se dispuseram a continuar a competição, venceram seus 2 últimos compromissos e também ganharam o torneio. E o legal é que a organização chilena batizou o troféu que foi entregue ao campeão com o nome de Nicolau Moran como uma homenagem póstuma a um dos maiores santistas que este mundo já viu. De volta ao Brasil, o Peixe iniciou a defesa do título paulista batendo o Guarani por 1-0 em Vila Belmiro. O gol foi marcado pelo lateral Rildo e o Clodoaldo formou a dupla de volantes com Negreiros, um velho conhecido da várzea e das equipes de base do Santos. O regulamento era o mesmo do ano anterior, pontos corridos, com 14 equipes enfrentando-se entre si em 2 turnos. Dominante, o Santos não deu a mínima chance aos rivais e venceu com 4 rodadas de antecedência. O título foi garantido na vitória contra o Palmeiras em pleno Parque Antártica. O placar de 3-1 foi construído com gols de Edu, Pelé e Toninho. China fez para o Palmeiras. O técnico Antoninho mandou a campo um time fantástico, Fernando. Eu vou cantar aqui. Cláudio, essa defesa é absurda, Vini. Defesa... Meu Deus do céu. Ouve só. Cláudio, que era um goleiro selecionável e que por conta de lesão não foi adiante, principalmente na seleção brasileira, e teve até sua carreira abreviada, mas era um goleiro fantástico. Carlos Alberto, um dos maiores laterais de todos os tempos. Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo. Clodoaldo e Lima, Coringa Lima. Na frente, Toninho, Douglas, Pelé e Edu. Era um absurdo esse time. Absurdo, uma máquina mesmo. E a campanha do Peixe foi irrepreensível. 45 pontos conquistados em 26 jogos. Lembrando que a vitória valia apenas 2 pontos. Foram 22 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Somou 11 pontos a mais do que o segundo colocado, o Corinthians. Foram 71 gols marcados. O segundo time que mais fez gol foi o Corinthians, com 46. O saldo de gols foi 49, porque a defesa do Santos tomou 22 gols em 26 partidas. E foi maior do que o número de gols marcados pelo segundo time que mais anotou gols. Foi um verdadeiro baile. Clodoaldo jogou 18 das 23 partidas do Peixe no certame e marcou 2 gols, coisa que era rara na sua carreira, né? Em seguida, Clodoaldo foi junto ao Santos desfilar seu futebol no exterior. O Peixe passou pela Itália, Suíça e pela Alemanha, antes de uma gira pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Lá na América do Norte, além de enfrentar equipes locais, o Santos bateu por 3 vezes o Napoli da Itália. Antes do Campeonato Brasileiro começar, que ainda levava o nome Roberto Gomes Pedrosa, o Santos teve tempo de ganhar o Pentagonal de Buenos Aires, o Torneio da Amazônia e disputar outras partidas na América do Norte. Das excursões sempre surgem histórias engraçadas. Em uma delas, o lateral Rildo, que era o mais gozador da turma, confessou em entrevista ao jornal A Tribuna uma grande gafe do Clodoaldo. A comissária de bordo indagou: "Le gusta vinha?", referindo-se à cidade chilena de Vinha del Mar. Sem compreender ao certo, Clodoaldo respondeu: "Não, eu não bebo". Lembra muito um amigo meu, viu? Lá no Uruguai. Mas outro dia eu conto essa história.
Exatamente, Vini. Enfim, em meio ao Brasileirão, o Peixe jogou as 2 primeiras partidas da Recopa Sul-Americana. Inclusive com o Clodoaldo fazendo o gol da vitória sobre o Peñarol, em partida disputada lá no Maracanã. E legal que o Corró vai contar pra gente um pouco sobre esse gol, que não tem registros em vídeo, ou pelo menos que é conhecido, e ele vai falar um pouquinho também sobre outros títulos vencidos em sua carreira. Então, tive vários títulos, né, assim, com o Santos, mas eu acho que o título da Recopa, que eu fiz o gol, aliás, esse gol sumiu contra o Peñarol no Maracanã, ele foi muito importante para a minha carreira, para o Santos, né? E esse gol ele não aparece mais, né? Talvez esteja registrado na história, se buscar alguma informação vai achar. No Santos e o tricampeonato paulista, né? Depois tivemos várias conquistas internacionais, campeonatos aqui, depois tivemos o título de 73 e o título da Copa, né, de 70 pela seleção brasileira. Esse foi um título muito importante e marcante na minha história, né, a nível de Brasil e exterior, né? E marcou a nossa passagem aí dentro do futebol mundial. O ano de 1968 foi o mais vitorioso da carreira do Clodoaldo pelo Santos. Ele foi campeão paulista, foi também campeão brasileiro e campeão de diversos torneios amistosos. O Roberto Gomes Pedrosa, assim como o Paulistão, foi amplamente dominado pelo Santos. Na primeira fase, o Santos liderou seu grupo e se classificou para o quadrangular final. No último estágio da competição, foram 3 vitórias em 3 jogos, contra Inter, Palmeiras e Vasco da Gama. Na partida que decidiu o título, o Santos ganhou por 2-1 sobre o Vasco, com gols de Toninho e Pelé. O 11 inicial do Santos, que sagrou-se campeão brasileiro de 1968, também é um espetáculo. Cláudio no gol, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Marçal e Rildo, Clodoaldo e Lima, Edu, Toninho, Pelé e Abel. E o Clodoaldo esteve presente nos 19 jogos que o Santos disputou na competição, todos eles como titular. E dos 84 jogos disputados pelo Santos no ano de 1968, Clodoaldo participou de 59 deles e marcou 3 gols. Neste ano de 68, o Clodoaldo foi o 7º jogador que mais jogou no elenco. Quem mais jogou foi Ramos Delgado, que jogou 81 partidas, e ele, o Coringa Lima, que jogou 80. E Fernando, jogando tão bem assim no melhor time do Brasil, uma chance na seleção brasileira seria a consequência natural do trabalho. E ela veio em 1968. O Brasil era comandado na época por Aimoré Moreira. Porém, o jovem santista não pôde comparecer à convocatória porque o Santos tinha compromissos no exterior. Outro fato a considerar neste ano foi a primeira grave lesão no joelho de Clodoaldo, durante essas partidas no exterior. Mas ele acabou não ficando de fora por muitas partidas, só que isso era um prenúncio de graves problemas físicos que atrapalhariam seu desempenho no futuro. Em abril de 69, por conta desta lesão, retirou um dos meniscos no joelho direito. No período de recuperação da cirurgia, acabou cortado da seleção brasileira, que disputou 2 amistosos contra o Peru. Será que é por isso que hoje em dia a seleção não libera os jogadores para o Santos, Fernando? É um troco que o Santos não liberava os jogadores para a seleção. Hoje em dia o Santos, quando o jogador é convocado, tem que ir, acabou e desfalca o Santos e todos os clubes do Brasil. É impressionante. E, Fernando, outro fato também foi que o Clodoaldo não conseguiu dispensa militar, a exemplo do que aconteceu com Pelé anos antes. Ele teve que servir, né, na unidade onde ele serviu o serviço militar e não pôde ir para a excursão que o Santos fez até a África, que foi nessa excursão que ficou famosa pelo Santos ter parado a guerra. A gente contou muito sobre isso na série Pelé, a Nossa Majestade. O serviço militar também quase o tirou das partidas restantes da Recopa Sul-Americana de 68, que foram disputadas apenas em 69. Entretanto, o clube conseguiu dispensa e o volante participou das 2 partidas diante do Racing e do Peñarol. Já pelo Campeonato Paulista, novamente deu Santos. Foi o 2º tricampeonato da história do clube. O primeiro tinha sido em 60, 61 e 62. A Federação Paulista até tentou atrapalhar o Alvinegro, alterando a fórmula de disputa para tentar nivelar a competição. Com isso, após a primeira fase em pontos corridos, os 4 melhores colocados disputariam entre si o título em sistema quadrangular.
o Santos concluiu novamente a primeira fase como o melhor time com 37 pontos ganhos, mas dessa vez o Corinthians ficou muito perto, fez 36. Na fase final, o Santos ganhou do Corinthians, do Palmeiras e empatou 100 gols diante do São Paulo, garantindo a taça. No jogo do título, o Antoninho mandou a campo novamente uma formação espetacular. Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, Edu, Toninho, Pelé e Abel. Dos 29 jogos do time no torneio, Clodoaldo participou de 21. Nos 3 jogos decisivos, foi titular junto a seu velho parceiro Negreiros. 3 dias depois do título paulista, o Peixe bateu a Inter de Milão para garantir mais um título internacional, a Recopa Mundial Interclubes. O Santos venceu os italianos por 1-0 em partida disputada em Milão, novamente com Clodoaldo e Negreiros na meia cancha. O Peixe também jogou com Cláudio, depois Laércio, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Negreiros, como falamos, Edu, Pelé, Toninho, Abel, seleção. Só que o regulamento previa a necessidade de uma segunda partida, obviamente, com o mano do Santos. Por falta de datas e também pelas dificuldades impostas pela Inter, o segundo jogo nunca aconteceu e o Santos foi declarado campeão. Para se ter uma ideia da importância deste título, o clube chegou a disputar algumas partidas com 3 estrelas na camisa, em alusão aos 3 títulos mundiais, 62, 63 e 69. O Clodoaldo jogou 51 partidas pelo Santos em 69. E a estreia pela seleção brasileira, a estreia do Clodoaldo pela seleção brasileira ocorreu em 12 de junho de 1969, no Maracanã. O técnico João Saldanha havia prometido antes da partida que a seleção seria o time do Santos com 2 ou 3 reforços. E vestindo a camisa 5 amarela, Clodoaldo fez pela primeira vez dupla com o Gerson. O Brasil derrotou a Inglaterra por 2-1, com gols de Tostão e Jairzinho, em partida amistosa. E legal a gente lembrar que foram 8 santistas titulares nesta partida, nesta vitória sobre a forte seleção inglesa. O 11 do Brasil foi Gilmar, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo, todos do Santos. Clodoaldo do Santos e Gerson do Botafogo, Jairzinho do Botafogo, Tostão do Cruzeiro, Pelé e Edu do Santos. Apenas 3 jogadores dos 11 da seleção brasileira não eram do Peixe. O Clodoaldo voltou novamente à seleção para o período de preparação para as eliminatórias em uma gira pelo Nordeste brasileiro. Clodoaldo foi titular na partida diante do Bahia, que o Brasil ganhou por 4-0, e também titular na partida diante da seleção sergipana, quando o Brasil ganhou por 8-2. Esta partida disputada em Aracaju, diante da seleção sergipana, foi muito especial para o Clodoaldo. Afinal, ele marcou o seu primeiro gol pela seleção brasileira e também regressou à sua terra natal. Antes da partida, o Clodoaldo foi amplamente homenageado. Recebeu um cartão de prata das mãos do então governador do Sergipe, Lourival Batista, e vestiu uma camisa da seleção sergipana para tirar fotos com os jogadores locais. E o legal é que o Corró aproveitou a passagem por Aracaju para visitar 3 das suas irmãs, que ainda residiam na cidade, lá no bairro de Siqueira Campos. Porém, nos treinamentos seguintes, o Clodoaldo sentiu alguns problemas musculares e ficou de fora de 2 amistosos, contra a seleção pernambucana e também contra o Clube Milionários da Colômbia. E a lesão acabou dando chances ao volante Wilson Piazza, do Cruzeiro, que tomou a posição e vestiu a camisa 5 nas 6 partidas das eliminatórias diante de Colômbia, Venezuela e Paraguai. Mesmo sendo uma das feras do Saldanha, o Clodoaldo não integrou a equipe nas partidas que garantiram a vaga do Brasil na Copa do Mundo de 1970. E, Fernando, uma curiosidade que vale a pena ressaltar era que mesmo titular absoluto do Santos por 3 anos seguidos e jogador de seleção, o Clodoaldo ainda morava nas dependências do clube. Naquela época, seus principais hobbies eram dirigir seu carro Opala e passear com a namorada, que anos depois virou sua esposa. Ao final de 69, muito se especulou sobre a saída de Clodoaldo do clube. Flamengo, Corinthians e São Paulo apareceram como possíveis interessados, mas a diretoria santista se negava a vender o seu menino de ouro. Já em 1970, Clodoaldo atingiu o ápice como jogador profissional. Titular absoluto da camisa 5 amarela, foi figura-chave no maior time de futebol da história. A seleção de 70 é idolatrada como a maior perfeição já encontrada no esporte.
Para que os craques do ataque pudessem desfilar todo o seu vasto repertório, alguns jogadores tinham que garantir a segurança defensiva. Nesse esquema ultra-ofensivo do técnico Zagallo, Clodoaldo era a peça fundamental para a solidez lá atrás. Corró foi titular em todas as partidas preparatórias. Na Copa do Mundo, fez uma competição notável. Na semifinal diante do Uruguai, o camisa 5 foi autor do gol que empatou a partida. O Bidia havia aberto o placar. Vale lembrar que 20 anos antes, o Brasil tinha sido vice-campeão contra o Uruguai na Copa de 50, então o fantasma uruguaio era muito vívido e sair atrás do marcador deixou a equipe brasileira totalmente atordoada. O gol de Clodoaldo tranquilizou a equipe, que marcou mais 2 vezes e não deu chances ao azar. Vamos ouvir o gol na narração de Geraldo José de Almeida. Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente! Que bola, Clodô! Olha lá no placar! Clodoaldo! Olha lá, meu Brasil querido! No placar! Clodoaldo! No placar! Clodoaldo no placar! Brasil! Vamos lá, minha gente! Um detalhe desse gol, Fernando, é que o jogo estava complicado, os uruguaios estavam marcando muito forte a seleção e o Clodoaldo e o Gerson combinaram de trocar de posição durante o jogo. Então, nessa jogada, o Clodoaldo infiltra, recebeu o passe do Tostão e fez um golaço de bico, não sei como que ele fez aquele gol, mas esse gol desafogou a seleção brasileira. E na grande final, diante da Itália, mais uma primorosa apresentação de Clodoaldo. Aquela sequência de dribles na defesa brasileira que iniciou a jogada do gol marcado por Carlos Alberto é antológica, é um dos vídeos mais vistos de todos os tempos do futebol mundial. E vale lembrar, Fernando, também, que o Clodoaldo era o único nordestino da seleção de 70, além de ser o jogador mais jovem de todo o elenco. Na final contra a Itália, Zagallo mandou a campo aquela seleção cantada de prosa e verso pela torcida brasileira. O goleiro era o Félix, com Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão. Uma seleção que encantou a todos. E Vini, pelo Santos, o ano de 1970 não foi dos melhores. O tetracampeonato paulista não veio e o desempenho no Roberto Gomes Pedrosa, o brasileirão da época, foi bastante irregular. O Clodoaldo disputou apenas 34 partidas das 88 que o Peixe jogou no ano. Afinal, ele ficou muito tempo cedido à seleção, além de algumas pequenas lesões que sempre permearam e atrapalharam a sua trajetória. Nos anos seguintes, 1971 e 1972, foram muito difíceis pelos lados lá de Vila Belmiro. Já mergulhado em problemas financeiros, o alvinegro não conseguiu êxito em nenhuma grande competição. As incansáveis excursões eram a melhor maneira de conseguir custear a equipe, que ainda contava com Pelé. Nestes 2 anos, o Clodoaldo já vinha sofrendo com lesões e participou de apenas 30 partidas em 1971 e 39 partidas em 1972. Clodoaldo e o Santos voltaram a ganhar o Paulistão em 1973, no episódio pitoresco da divisão do título junto à Portuguesa, que já contamos aqui no Amigos do Urbano. Vai lá, busca os nossos episódios anteriores, que temos um episódio especial sobre esta façanha. Dos 23 jogos do Santos na competição, o Clodoaldo disputou 19, inclusive a grande final, onde ele compôs o meio de campo junto ao Léo Oliveira. Menos assolado por lesões, o Corró participou de 48 partidas ao longo do ano de 73, número que ele jamais voltaria a atingir nos demais anos de carreira. Afinal, foram 19 partidas em 1974, 41 partidas em 1975, 35 jogos em 1976, apenas 15 em 1977, 44 em 1978 e 28 partidas em 1979. Antes disso, pela seleção, Clodoaldo participou de praticamente todo o ciclo entre as Copas. E como a gente falou, ele era titular absoluto em 70 e manteve sua posição nos anos seguintes. No último amistoso, antes da Copa de 74, diante do clube suíço Basel, Corró voltou a sentir uma distensão muscular e foi cortado da delegação. O volante acabou cortado e não teve chance de repetir suas ótimas apresentações de 4 anos antes.
Depois dessa fatídica partida em 74, Clodoaldo voltaria a vestir a camisa da seleção apenas mais uma vez, 2 anos depois, em amistoso diante do Flamengo, que foi uma homenagem ao atacante Geraldo Assobiador do clube carioca, que morreu alguns dias antes. Em setembro de 74, Clodoaldo casou-se com a sua namorada Cleiri Costa. A cerimônia religiosa aconteceu no dia 4 de outubro, na igreja Nossa Senhora dos Navegantes, igreja que meus pais casaram. Fica aí a informação que ninguém queria saber, mas eu dei. Com a aposentadoria de Pelé, ainda em 74, o Santos entrou em um dos piores momentos de sua história. Sem o grande astro e já com grande crise financeira, não conseguia montar boas equipes e sofria em todos os campeonatos que disputava. Leal ao time que o revelou, Clodoaldo permaneceu na equipe e foi fundamental na reformulação que aconteceria mais adiante. Além disso, foram mais 2 cirurgias no joelho e mesmo antes dos 30 anos já era considerado um veterano, tanto em experiência quanto em estado físico. Vini, em 1978, com 28 anos, o Clodoaldo foi o líder de uma geração de jovens que mudaram a história de um grande clube em declínio. Com a juventude de Pita Juari, Newton Batata e João Paulo, entre outros, o time organizado pelo histórico Chico Formiga tornou-se a sensação do futebol brasileiro. Com um futebol rápido e envolvente, o Santos conquistou o seu primeiro título paulista após o fim da era Pelé. Apesar de não ser tão velho, o Clodoaldo era tido como a referência de experiência para todo o restante do time, como ele mesmo conta para a gente. Nós nos falamos muito, né? Nós temos um grupo dos meninos da Vila, dos meninos de 78, assim, e a gente se fala muito. E tivemos aniversário ano passado, estavam todos presentes, e assim, eu tinha 28 anos, né? Porque eu joguei a Copa com 20, 78 estava com 28, tinha alguns jogadores com a idade próxima da minha, que era o Gilberto, o Nelsinho, o Batista, não lembro, talvez só os dois, o Joãozinho é bem mais novo, e essa molecada aí, né, esses meninos. Então eu era realmente o titio ainda, era o titio dessa garotada. Foi muito bacana, porque até hoje, né, eles me tratam com carinho, né? Eu brinco muito com eles, né? E o papel de Clodoaldo nesse time é muito destacado. Em boa parte da sua carreira, ele foi o mais novo entre os titulares. E ele escutou conselhos de muita gente boa, Zito, Lima, Pelé, Mengalvio, entre outros. Nesta etapa da sua vida, em 1978, chegou o momento dele, Clodoaldo, dar conselhos. E vamos escutar o que ele conta pra gente, como era a relação dele com os meninos da Vila de 1978. Muito bacana eu ter participado e me sinto orgulhoso, porque eles sempre estão falando que ouviam muito meus conselhos, minhas ajudas. Eu falava, procurar, como eu tive ajuda, né, dos jogadores daquele timaço, né, que nós estávamos falando aí, de 66, 67, e eu em 78, ou antes um pouco, até de 78, procurava orientar no que eu pudesse ajudar, né, em todo sentido, na vida deles particular e principalmente profissionalmente. Às vezes corrigir um posicionamento, alguns defeitos, às vezes que o atleta tinha, de jogar muito pro lado, enfim, de marcação diagonal, marcação não sei o quê. E eu ajudei muito os meninos de 78 nesse sentido. Então foi muito bacana e eles têm esse reconhecimento hoje comigo. Então a chamada primeira geração de meninos da Vila foi liderada por um menino da Vila de uma década atrás, né? Mais precisamente 12 anos antes. Capitão de um time campeão, foi o melhor desfecho que uma linda carreira poderia ter. O último jogo de Clodoaldo com sua amada camisa foi em 1980. O Santos organizou um amistoso diante da seleção da Romênia, um dos adversários que Corró enfrentou na Copa de 70. O técnico Pepe mandou a campo Marola, Nelsinho, Joãozinho, Neto e Paulinho, depois Washington, Clodoaldo, Cláudio Gaúcho, que entrou no seu lugar, Carlos Silva e Pita, Newton Batata, depois Serginho, Aloysio, depois Rubens Feijão e João Paulo. Ao todo, foram 510 jogos com o manto alvinegro entre os anos de 1966 e 1980. Foram 13 gols marcados no período, 5 títulos do Paulista, 1 Campeonato Brasileiro, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Recopa Mundial, além do título
da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Além disso, inúmeros torneios amistosos disputados em todas as partes do planeta. Pela seleção foram 53 partidas, incluindo jogos não oficiais. Fez 3 gols, sendo um deles na semifinal da Copa do Mundo diante do Uruguai. Clodoaldo ainda disputou algumas poucas partidas pelo Tampa Bay Roads dos Estados Unidos e pelo Nacional de Amazonas. Fernando, a nossa dica cultural de hoje é uma homenagem a um jogador que fez história ao lado de Clodoaldo e que todo mundo que gosta de futebol gosta. É o Tostão. A editora 3 Estrelas reuniu as principais crônicas do craque dos campos e da caneta num título chamado A Perfeição Não Existe. Paixão do futebol por um craque da crônica. Eu recomendo muito porque o Tostão, além de ter sido um craque dentro de campo, foi um médico e é excelente cronista, o meu preferido de todos. Falamos bastante do Clodoaldo, que é um dos nossos ídolos, um dos jogadores mais importantes da história. Isso, muito legal falar sobre o Clodoaldo, uma figura muito agradável. Tivemos o prazer de entrevistá-lo. Ele nos concedeu entrevista para a nossa biografia do Lima, do Coringa Lima, e é um ótimo papo, um dos ex-jogadores mais legais de você conversar. Quem tiver a oportunidade de encontrar o Clodoaldo na rua, tente conversar com o Clodoaldo, que é um papo fantástico. Ele é uma pessoa muito carinhosa e muito legal a gente relembrar essa carreira dele. É uma carreira linda e um início de vida muito difícil, mas que no fim das contas se transformou numa belíssima história. É uma história inspiradora para muita gente e nos atendeu também com extrema simpatia agora para falar do nosso podcast. O Clodoaldo é um cara sensacional. Quem quiser falar com a gente, só mandar um e-mail a amigosdourbano@gmail.com ou nos procurar no Twitter e no Instagram no @amigosdourbano. Quem quiser ouvir nosso programa, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.